o programa Evangelho da Paz com França Metre, Efésios 6 e versos 15. E vindo ele, os evangelizou a vós que estava de longe, e vindo ele, os evangelizou a vós que estavas esperto. Programa Evangelho da Paz. Por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. A paz do Senhor aos telespectadores e uma boa noite de salvação a todos que estão me ouvindo e me vendo. Peço desculpa pela ausência desses meses todinho, desde o começo do ano 2024, que o programa não teve a oportunidade de vir ao ar. Mas estamos de volta e, se Deus assim permitir, não sair mais. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Vamos orar, pedindo a Deus a presença dEle, a administração, pois tudo pertence a Ele. Fechamos os nossos olhos e pedimos a Deus que esteja conosco. A dianteira é dele, o programa é dele, a rádio é dele, o trabalho é dele. Então que se faça a vontade do Pai em nossas vidas, no programa Evangelho da Paz e na Manancial GS Estúdio também, com o irmão Peixoto. E que Ele venha nos proteger de todo o mal que o inimigo queira nos atingir. E quero, nesse momento, agradecer os livramentos que Deus tem me dado, a vitória da semana passada, que foi uma grande vitória. Eu vou abrir um espaçozinho depois da explanação da palavra para dizer o que aconteceu, mas creio eu que foi um teste para minha fé. Vou cantar agora e sentir sua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida. O programa Evangelho da Paz tem um oferecimento da TESP de Caruaru e do Instituto São Jorge. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu. O assunto que eu vou abordar hoje é um assunto até que eu já abordei e veio com mais ênfase, veio com mais conteúdo, já porque algumas pessoas que viram e ouviram pediu para que eu retornasse a falar sobre o assunto. E é um assunto que muita gente não acredita, porque tem passagens bíblicas que dizem algumas coisas que a gente vai ver aqui, que eles acham que é o contrário do que se é na realidade. Mas para que a gente comece do começo, a gente vai saber o que é arqueologia, o que muita gente não sabe.
Eu amo a arqueologia. Se eu pudesse, eu estava no Oriente Médio escavando buraco para descobrir histórias da humanidade. Então, a arqueologia é a ciência que estuda as culturas e os modos de vida diferentes das sociedades humanas, tanto no passado como no futuro, no presente. No futuro não, tanto no passado como no presente, a partir da análise de objetos materiais encontrados nas escavações. É uma ciência social que estuda as sociedades através dos materialidades de caráter cronológico, sejam estes móveis, como por exemplo um objeto de artesanato, objetos imóveis, como é o caso das estruturas arquitetônicas. A maioria dos primeiros arqueólogos que aplicaram sua disciplina são estudos das antiguidades. Definiram a arqueologia como um estudo sistemático dos restos materiais da vida humana já desaparecidos. Em alguns países, é considerado como uma disciplina pertencente à arqueologia, enquanto que em países como Portugal, esta foi considerada uma disciplina pertencente ao ramo científico da história. Isso é a arqueologia. Significado da arqueologia. Arcaiologia significa arqueo, do grego quer, desde antigos. Quer dizer, repetindo, arcaiologia, que é grego, significa antigo, enquanto que logos significa vida. Isso eu tirei do Google. Wikipédia, que é uma enciclopédia. Enquanto eu não entro no assunto, eu vou entrar em outro, que chama-se de livros apócrifos. Então a gente vai saber o que é livros apócrifos, porque eu vou utilizar um que fala do assunto em questão. Apócrifos, no contexto da ficção, uma literatura apócrifa é aquela história fictícia que não pertence ao cânone do universo ficcional. Contudo, ainda tem alguma autoridade relativa a esse universo ficcional. Segundo Macabeus 4:8, é um livro apócrifo, mas que contém um conteúdo referente ao assunto em questão, que eu não disse ainda, que é a Arca da Aliança.
No documento estava também que o profeta, advertido por um oráculo, ordenou que o acompanhasse com a tenda e a arca. Ao sair ele para a montanha onde Moisés, tendo subido, contemplou a herança de Deus. Foi chegando Jeremias, profeta Jeremias, encontrou um objeto em forma de gruta. Um abrigo em forma de gruta, onde introduziu a tenda e a arca, e o altar de perfumes, obstruindo depois a entrada. Eu vou pedir para que o irmão leia. Macabeus capítulo 4, versos 8. Adorar quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quem nunca pensou em desistir? Os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho. Macabeus capítulo 2, Macabeus 2, capítulo 2, do 4 em diante. Isso está escrito na Bíblia de Jerusalém. Não é em toda a Bíblia que tem livros como esse. No documento estava também que o profeta, advertido por um oráculo, ordenou que o acompanhassem com a tenda e a arca. Ao sair ele para a montanha, onde Moisés, tendo subido, contemplou a herança de Deus. Ali chegando, Jeremias encontrou um abrigo em forma de gruta, onde introduziu a tenda, a arca e o altar dos perfumes, obstruindo depois a entrada. Aproximaram-se então alguns dos que tinham acompanhado, ao pretenderem assinalar o caminho, não puderam mais identificá-lo. Ao saber disso, o profeta Jeremias censurou, dizendo: o lugar permanecerá incógnito até que Deus realize a reunião do seu povo, mostrando misericordioso. Então o Senhor mostrará de novo então essas coisas, e aparecerá a glória do Senhor, assim como a nuvem, como se manifestasse no tempo de Moisés, e quando Salomão rezou para que o lugar santo fosse grandiosamente consagrado. É adorar quando Deus não responde. É adorar
quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo. Essa passagem está escrita e encontra-se nos documentos que o profeta Jeremias deu aos deportados para a Babilônia. Sem amigos por perto, é adorar. Isso aconteceu, irmão, porque antes que Nabucodonosor tomasse Jerusalém, o profeta Jeremias, provavelmente avisado por Deus, escondeu, né? Deixou guardado nessa gruta, que ele encontrou uma caverna em forma de gruta, do qual algumas pessoas que ajudavam ele tentou marcar o caminho que levaram. E Jeremias, sabendo disso, censurou. Tentou marcar o caminho que levaram. E Jeremias, sabendo disso, censurou. Não, isso não pode ser encontrado nem tão cedo. E eu já vou adiantando que só vai ser encontrado depois que o anticristo assinar um documento mundialmente sobre a marca da besta do ser humano. Aí ela vai ser descoberta. Mas vamos continuar em 11 e 19 de Apocalipse. Senhor, quanta coisa linda contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim, por todo lado a luta. Apocalipse 11 e 19. Uma voz Apocalipse capítulo 11 e versículo 19, que diz: E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes e trovões, terremotos e grande saraiva. soberano és tu, Senhor, soberano, soberano. Eu quero enfatizar que essa arca que está escrita em Apocalipse 11 e 19 é a original. Aqui teve e está aqui na terra ainda, é cópia. Existe tudo que Deus fez, tudo que Deus mandou Deus fazer aqui na terra, como o caçal, o candelabro, a mesa dos pães, a mesa dos perfumes, o altar, tudo tem lá em primeiro lugar, tudo tem nos céus, inclusive a arca do concerto. Essa é a original. A cópia ainda está aqui, que não foi encontrada ainda, e é dessa que a gente veio falar hoje. Esse versículo 11 e 19 de Apocalipse deve ser considerado como a introdução ao que está para ser-nos revelado, né? Porque até 1982, que foi onde foi descoberta a arca, achavam-se que ela tinha sido queimada, achava-se que ela estaria até na Etiópia, mas
esse artefato tem a presença de Deus ainda. Não é simplesmente uma caixa revestida de ouro, não. Ela ainda tem as pedras dos 10 mandamentos. Faz um pouquinho na câmera. Então, é preciso ter fé e acreditar no impossível, porque Deus é Deus do impossível. Quero bom viver da provação. O que João viu, o que João vê agora nos céus, um templo de Deus e a Arca da Aliança apresenta um problema de interpretação. Durante o tempo que a Bíblia ela foi traduzida, existem palavras no hebraico ou no aramaico que não tem no português. Então existem algumas diferenças. Como, por exemplo, existe um versículo muito conhecido da Bíblia que quer dizer assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas não está totalmente certo. Vamos chegar junto do mais certo. O Senhor é o meu pastor e nunca me faltará. Veja a diferença. Porque não existe palavra no hebraico ou no aramaico que no português tinha que ter. Não existe. Então, existem muitas palavras que não estão erradas, mas tem diferenças. É preciso ter cuidado com interpretações. Porque eu estou contigo a toda hora. O que o apóstolo João viu no céu, um templo de Deus e a Arca da Aliança, como eu já falei, apresenta um problema de interpretação, porque essa arca que ele viu é a original. A outra que Moisés mandou fazer é cópia, como eu já falei. Esta não poderia ser realmente a arca do concerto que estava no meio de Israel durante sua viagem pelo deserto, como alguns insistem, pois ela já não existia mais no templo de Cristo. Eu sempre tinha medo e andar sozinho. Existiu um homem chamado Major General Charles George Gordon, que explorou Jerusalém em alguns anos atrás. 1833, 1882. E ele foi avisado por Deus que essa arca estava em Jerusalém. Estava não, está. Antes que eu termine o assunto, que ainda falta muita coisa, existe um canal no YouTube chamado Brasileiros de Raízes Judaicas ou Israelitas. Brasileiros de Raízes Judaicas ou Israelitas, que fala sobre a arca bem mais do que eu. E eu tenho acompanhado os assuntos de lá, e são verdadeiramente assuntos do achado da arca.
E eu creio. Só que ele não conseguiu descobrir porque ele foi chamado para a guerra. Ele escreveu até um livro que foi proibido de ser distribuído pelo mundo. Foi exatamente uma carta que ele escreveu para um amigo, o Major General Charles George Gordon. Ele escreveu uma carta relatando que sabia onde a Arca da Aliança estava. E ele não pôde terminar o que ele queria terminar, porque ele foi chamado para a guerra. Mas, em determinado ano da nossa era agora, do nosso século, um homem chamado Ron White, arqueólogo amador, muita gente até não dá nem muito crédito a ele, porque ele é amador, Mas eu devo dizer uma coisa a vocês: Deus usa quem Ele quer. Quem era Moisés? Né? Um homem que recusou até trabalhar para Deus, que era gago. Aí Deus, com a sabedoria infinita dele: não, você tem um irmão que pode lhe ajudar a falar com o faraó. Quem era Davi? Pastor de ovelha. Quando o profeta chegou lá na casa do pai Davi, ele não estava, ele estava trabalhando. E foi apresentado os outros irmãos dele. E ele disse: ainda não é esse. Ainda tem mais algum? E o pai de Davi disse: não, tem um menino pastoreando. Chame ele. E foi ungido rei. Então não é nada como a gente quer, como Deus quer. A presença mesmo do Salvador, as roupas do Salvador, Jesus, não deram nada por ele. Nada. Tu és rei dos judeus? Porque esperavam um rei com aquelas vestes reais, uma coroa real. E Jesus era filho de carpinteiro, né? Mas ele continua sendo o nosso Salvador, mas não deram nada por ele. As autoridades hebraicas, né? Somente Nicodemos, né, indagou, um homem sábio, né, na palavra, foi falar com Jesus. Mas, voltando ao assunto da arca, eu tenho uma apostila aqui que eu tirei do Google, falando sobre essa descoberta. E esse cidadão, Ron White, ele vinha no meio da arqueologia, descobrindo artefatos, descobrindo locais, como o verdadeiro Monte Sinai mesmo, que não está na Península do Sinai, está na Arábia Saudita, onde foi adorado o bezerro de ouro, está lá na Arábia, porque a Bíblia fala sobre a terra de Midian. A terra de Midian que Moisés foi, em primeiro lugar, é na Arábia, não é na Península do Sinai. As 70 palmeiras com os 12 poços está lá na Arábia. A pedra que Moisés bateu com o cajado e saiu água, que o homem se torna uma formiga diante da pedra, de tão enorme que ela é, e ela tem uma rachadura no meio, que é de onde saiu a água. Ele descobriu também. Um dos braços do Mar Morto, que na realidade fica na praia de Acaba, ele descobriu, através de mergulho, descobriu onde foi a passagem do povo hebreu, que é onde está as rodas
os restos, né? Incrustado das rodas dos carros dos egípcios que morreram afogados. Existe até alguém dizendo, não, mas o mar, ali onde eles passaram, é raso. Peraí, é raso a ponto de matar os soldados e os cavalos? É incompreensível isso, né? Eu não fui, eu nunca tive o privilégio de ir na Cidade Santa, nem tampouco na praia de Acaba. Você deve achar no mapa do Google, você bota Mar Vermelho. Que, por sinal, o nome Mar Vermelho não está muito certo, não. Porque, na realidade, é Mar de Juncos. Juncos, em inglês, é parecido com o red, vermelho. Então, se tornou, na pronúncia, Mar Vermelho, mas é Mar de Juncos. Existem umas diferenças nas traduções. Então, ele andando por Jerusalém, onde Jesus foi crucificado, a mão dele fez assim, involuntariamente. Não foi ele que apontou. Provavelmente o Espírito Santo pegou na mão dele e fez assim. E ele falou, a arca do concerto está ali. No lugar que ele apontou, tinha muito lixo. Tinha até uns bichinhos mortos, gatos mortos. Estava fedendo muito. E ele teve que limpar, mas ele teve que pedir autorização às autoridades israelitas para poder fazer a escavação. E ele foi escavar com os 2 filhos dele. Mas ele já estava doente por conta das queimaduras do sol da praia de Nueba. Já estava muito queimada as pernas dele, mas ele não deixou de escavar. Eu sei que foi muito difícil, viu? Procure o canal do YouTube, que tem brasileiros de raízes judaicas. Fala muito mais sobre as descobertas. Eu vou ler um trecho aqui que diz o quê? Muito se discute sobre a arca. Alguns dizem que foi destruída no incêndio do templo. Outros afirmam estar numa igreja localizada numa ilha em um lago na Etiópia. E outros acreditam estar escondida em algum monte em Israel. Possivelmente o Monte Nebo. No livro de Apócrifos de 2 Macabeus 2, do versículo 2 ao 2 e o 8, que já foi lido uma parte. No entanto, uma outra história ocorreu em Jerusalém, às 14 horas e 15 minutos, no dia 6 de janeiro de 1982, numa caverna 7 metros abaixo do local da crucificação de Jesus Cristo. E está realmente com base bíblica e fundada e com fundamento histórico. Passado cerca de 17 anos, foi revelado a nível internacional um fato mantido em segredo, a pedido das autoridades judaicas em 1982, sendo divulgado naquela época apenas nos Estados Unidos. Esse é o programa Evangelho da Paz.
fale sobre os quem ajuda. Eu vou tocar num assunto, irmão, que nunca foi tocado, pelo menos eu desconheço. No tempo de Moisés, os sacerdotes, eles matavam cordeiros para remissão do pecado de ano em ano. Cada família levava o que tinha e dava para os sacerdotes imolar e derramar o sangue para a remissão do pecado. Pergunto eu, quem era Jesus? Não era o Cordeiro de Deus? Era não, ainda é. Eu acho que ainda é. Então o sangue dele tinha que cair em cima da arca para que selasse o Novo Testamento. Talvez Jeremias, quando guardou na gruta que ele guardou, ele não sabia que Jesus iria ser morto ali. Ou talvez soubesse. Mas foi isso que aconteceu. É simples de entender. Revisando, Moisés mandava, para a remissão do pecado, os sacerdotes recebiam cordeiros. Vamos ficar em cordeiros. Porque quando a família era muito pobre, dava pombas. Mas vamos ficar em cordeiro. Vamos focar em cordeiro. O cordeiro de um ano sem mancha era entregue ao sacerdote. O sacerdote mandava imolar, o sangue era separado e espargido. Espargido significa com o dedo assim. Não era o sangue todo. Em uma das partes do propiciatório. Propiciatório significa local de misericórdia. Espero que está sendo bem claro. Então era espargido primeiro para o sacerdote, depois para a família que levasse o cordeiro. Como Jesus ele veio morrer pela humanidade, o sangue dele pingou em uma das extremidades da arca para fazer com que o Novo Testamento valesse e o perdão dos nossos pecados também, entenderam? Então não é nada de arrumadinho, nem mentirinha, nem nada não. Isso é uma causa séria. Eu vou ler aqui sobre a arca no templo e o seu desaparecimento. Existe um assunto muito grande. Eu só li esse aqui e vou ler esse. Eu estou resumindo, porque iria ser umas 3 a 4 horas. Iria ser muito cansativo, mas eu estou resumindo o possível. No Antigo Testamento, no capítulo 35 de 2 Crônicas, a Arca da Aliança é mencionada pela última vez. Era por volta de 621 a.C., 35 anos antes da invasão e destruição de Jerusalém, em 586 a.C., pelos babilônicos, sob o comando do rei Nabucodonosor. Como o templo foi destruído completamente, não havia razão
para crer que a arca havia sido retirada antes. Só que ela foi retirada às escondidas. Jeremias vê, né? Jerusalém estava sitiada. Ela estava rodeada do povo de Nabucodonosor, dos soldados. E mantendo o povo com fome, sem ter o que comer, sem nada. Depois invadiram. Só que quando invadiram, a arca já não estava mais lá. Estava escondida na gruta e Jeremias e os seus seguidores tinham levado. Porque a arca da aliança tem a presença de Deus ainda nela. Deus não saiu dela não, como não saiu do mundo. Mas se quiser mais assunto sobre a Arca da Aliança, muito mais bem explicado, muito mais bem elaborado, vá no YouTube, procure brasileiros de raízes judaicas. Lá você vai encontrar um assunto bem mais estudado, mais bem aprofundado. Eu digo isso porque eu acompanho. No entanto, em 2 Reis, capítulo 24, versos 13, capítulo 25, versículo do 13 ao 18, e Jeremias, capítulo 52, versos 17 a 23, está escrito em detalhes os artigos que os babilônicos levaram da casa do rei Zedequias e do templo. Na lista incluem panelas e outros objetos menores que eram usados no templo. Mas o mais valioso, o mais significante de toda a mobília, a Arca da Aliança, não foi mencionado. Naquele tempo, tudo que tinha no templo se listava, e tinha lista. O povo judeu é um povo organizado. Eu digo isso porque eu conheço judeu, família judaica, que hoje é uma das maiores aqui de Pernambuco. E são bem organizados. Existe uma fábrica de plástico aqui em Prazeres, que é de uma família judaica. Conheço eles, as filhas tinham 3 anos, 4 anos. Hoje em dia estão praticamente casadas. Só não vou citar nomes aqui porque é antiético. Anos mais tarde, milhares de objetos foram devolvidos para serem colocados no novo templo. No livro de Esdras, capítulo 1, versículo do 7 a 11, e capítulo 6, verso 5, e a arca também não está na lista. Tudo isso sugere que não foi levada pelos babilônicos, tendo que ter sido retirada do templo entre os anos 621 e 586 a.C. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim, dor que não passava, achei que nunca ia esquecer, aquela marca que ficou em mim. No livro de 2 Reis,
capítulo 25, versos de 1 a 4, está escrito a invasão da cidade de Jerusalém. Eu não vou ler, eu queria que você lesse. Que você seja evangélico ou não, vá lá. Provavelmente você tem uma Bíblia em casa, provavelmente está lá empoeirado ou não, deve estar aberta no Salmo 91. Vá lá, 2 Reis, capítulo 25, de 1 a 4. Está descrito a invasão da cidade de Jerusalém. A gente vai entrar agora no assunto da história completa da descoberta da arca, porque esse é o objetivo do assunto de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Só aumentava, não falava mais, minha alma só gritava. Não havia nada que me vencia. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida, colocou remédio na minha ferida. Que doía tanto, agora não dói mais. Uma nova história começou em mim. Em 1978, após descobrir algumas rodas de carros egípcios no Mar Vermelho, o arqueólogo Ronald White retornou a Jerusalém em decorrência das fortes queimaduras do sol que adquiriu na praia de Nueba, no Egito. Hospedado em um motel e desapontado com o cancelamento da expedição, Ronald White descansava suas pernas inchadas pelas queimaduras, até quando teve condições de caminhar pela vizinhança do muro norte da cidade velha. Hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Enquanto conversava com um profissional em antiguidade romanas, pararam em uma pedreira antiga, conhecida como Escarpa do Calvário, e apontou para um local que é usado para entulho de lixo. Repentinamente disse: esta é a gruta de Jeremias, e a arca da aliança está lá. Do nada, ele disse isso. Vou repetir o que ele disse. Esta é a gruta do profeta Jeremias, e a arca da aliança está lá. Ronald White, que nunca se interessou pela procura da arca, espantou-se com as suas próprias palavras. O homem que o acompanhava ficou entusiasmado, prometendo-lhe obter permissão por escrito para escavar, e além disso recebeu hospedagem e comida gratuitamente. Mas ele recusou temporariamente a oferta, retornando para sua casa no Tennessee, Estados Unidos,
iniciando-se um sério estudo sobre o maior tesouro da antiguidade. Ronald Wright tirou várias conclusões. A arca não poderia ter sido levada para a Babilônia, de acordo com as referências bíblicas. Deveria ter sido escondida algum dia entre o ano 621, no 18º ano do reinado de Josias, e no ano 586 a.C., quando os habitantes os babilônicos invadiram a cidade e o templo foi destruído. Finalmente, a arca deveria ter sido escondida entre as tranqueiras babilônicas e o muro da cidade, pois ninguém em Jerusalém pôde sair, considerando que a cidade havia sido totalmente destruída, o que era altamente improvável que a arca tivesse sido escondida nela. Todos estes pontos emparelham perfeitamente com a arca que Wright havia apontado e identificado como sendo a gruta de Jeremias. O lugar estava exatamente entre o muro e as tranqueiras, ou trincheiras, não sei. Isso era o suficiente para ele voltar a Jerusalém e iniciar as escavações. O Monte Gólgota, onde Jesus foi crucificado, era fora da cidade. Então, para que Jeremias escondesse a arca, teria que ter uma entrada nessa gruta por dentro da cidade. Ele não podia sair, porque ninguém saía. Então, essa gruta, que ainda está lá, é no Monte Gólgota, é abaixo do Monte Gólgota, é abaixo de onde Jesus foi crucificado. Atualmente, no Jardim do Éden, existe um local que foi, por sinal, quando Jesus entregou o Espírito, houve um terremoto e fenderam-se as rochas. E naquele lugar que Jesus foi crucificado, é uma rocha. E lá existe um rachão que foi feito quando ele entregou o Espírito, que foi botar o cimento para não identificarem. Existe lá um jardineiro que conta essa versão, mostra até o rachão lá. Botaram cimento lá, ou foi argamassa, para tapar o rachão que está lá ainda. E o local onde Jesus foi crucificado foi tapado. Então, de lá, do piso até o buraco da cruz, são 6 metros. Do buraco da cruz até onde está a arca, são mais 6. Então, são 12 metros ao todo. Onde ninguém, fora Ronald Wright, conseguiu encontrar. Como esse óculos é mais de longe, eu estou tirando para melhorar a minha visão das letras. O Ron White
obteve uma nova permissão para escavar. Em Jerusalém, Ronald White logo descobriu que não era tão fácil obter uma licença para escavar. O profissional de antiguidade romana, que havia lhe prometido a permissão por escrito, não pôde fazer assim. White tinha trabalhado por muitos anos em vários locais, arqueólogos, mas tudo feito reservadamente, pois não era um arqueólogo profissional. E isso dificultou a situação. Ele pediu uma licença e esperou 3 longas semanas. Enquanto isso, ele e sua pequena equipe viajaram para Asquelon, na costa oeste de Israel. O local da escavação. Os três dos mais famosos montes na área de Jerusalém são Sião, Moriá e o Monte das Oliveiras, embora seja construída sobre o Sião e o Moriá. A cidade velha normalmente é referida na O local da escavação. Os três dos mais famosos montes na área de Jerusalém são Sião, Moriá e o Monte das Oliveiras, embora seja construída sobre o Sião e o Moriá. A cidade velha normalmente é referida na Bíblia como Sião. O Monte Moriá foi o local onde Davi ergueu um altar depois de ver o anjo que se levantava pronto para destruir a cidade e onde Salomão construiu o templo. De acordo com o livro de Gênesis, havia outro evento significativo e histórico que acontecera ali: o sacrifício de Isaque, que foi substituído por um carneiro. Programa Evangelho da Paz. Nesse mesmo local, vocês podem ver que historicamente aconteceram grandes coisas, né? Eu vou reler novamente. Moriá foi o local onde Davi ergueu um altar depois de ver um anjo que se levantava para a destruição da cidade, onde Salomão construiu o templo. De acordo com o livro de Gênesis, havia um outro evento significativo e histórico que ia acontecer ali: o sacrifício de Isaque, que foi substituído por um carneiro. Então foram, na realidade, 4 eventos, 5 com a morte de Cristo e a ressurreição dele. Hoje o domo da rocha está neste local onde o primeiro e o segundo templo estavam anteriormente.
onde Abraão tinha erguido um altar para sacrificar Isaque. Com um grande alívio, ele descobriu que era o seu filho, o escolhido para morrer pela humanidade. E além disso, neste mesmo monte, Deus preferiu o verdadeiro sacrifício, em Gênesis 22, 14. Então, por que a arca não poderia estar lá? Isso é uma pergunta que eu faço. Aconteceram 4 a 5 eventos nesse mesmo local, Monte Moriá. Será que a arca não pode estar lá? Mas está, porque ela foi achada. Só não foi divulgada para o mundo inteiro. Só que vai acontecer um tempo que todos que estarão vivos vão ver que não foi mentira de Ronald White. O programa Evangelho da Paz tem um oferecimento do Instituto São Jorge de Ações Sociais e da TESP Segurança de Caruaru. E o quadro vai mudar. Sei eu que o que está fora de repente vai pôr no lugar. Aquieta, se acalma, me dá glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra. Vem aí, dia 13 de junho, inauguração da Rádio Camaragibe, na Avenida Doutor Belmínio Correia. Aguardem. Faz a obra, pois quando eu me levanto é só pra agir. É tu cantando e adorando e eu trabalhando. É tu cantando e adorando e eu te dando em dobro. É tu cantando e adorando e eu recebendo. É tu cantando e adorando e a guerra vencendo. É tu cantando e adorando. Monte Caveira ou Monte Calvário, por causa da face do precipício, chamada de Escarpa do Calvário, que fica de frente para o muro norte. A área na frente da escarpa, que é a que White identificou, está a Gruta de Jeremias. No meio da tempestade, campo é dentro da fornalha, pois contigo estou. O segredo pra vencer é só louvar o meu nome, pois aonde tu louvar, recebo teu louvor. Aquieta, te acalma, me dá glória, pois eu já me levantei por ti. Durante anos, Jerusalém foi destruída e reconstruída. Era normal construir cidade nova sobre os restos, da velha. Por isso, hoje, há restos de várias cidades, um em cima do outro, na mesma área. Assim, para localizar o nível do solo original nesta região de Moriá, ele teve que escavar diretamente para baixo pelo lado da face do precipício. Em janeiro de 1979, havia nevado um pouco na área, revirando a lama. Além disso, o local estava cheio de lixo e emanava um odor terrível que incomodou-lhes muito no início das escavações. Em pouco tempo, descobriram que o local tinha uma enorme pedra subterrânea, com um pedaço que saía do monte, dificultando as escavações para baixo. A equipe era composta por apenas 3 pessoas na época: o pai, Ronald White, os filhos Danny e Ronnie, que já tinham acompanhado anteriormente em várias viagens arqueológicas. Eu acho assim que um homem e seus 2 filhos, se ele não tem certeza de uma coisa, ele não avançaria. Eu acho que é o certo, né? Se eu não tenho certeza de uma coisa, eu vou continuar? Não vou.
Então, tanto eles tinham certeza que isso era real, que eles continuaram cavando. E o Ronald Wright, ele estava doente, ele estava trabalhando melhor, mas continuava doente. A forma de crânio na escarpa levou muitos crerem que esta parte separado do Monte Moriá, seria o lugar onde Jesus foi crucificado. O local de crucificação era fora dos muros